estava preparando um material para um cantor e resolvi conversar um pouquinho sobre a voz do cantor. Não vou me limitar aqui a qual estilo do cantor. Vou falar em vias gerais sobre quais são os problemas mais comuns que a gente encontra nesse profissional da voz que é o cantor. Então é importante que o cantor, independente se ele já tem uma atividade, que ele viva só da música, que é uma atividade profissional que ele realiza há muito tempo ou se ele começou agora, mas é importante que ele faça algumas coisas como prevenção e também porque ele vai se sentir melhor com toda certeza. Então, uma avaliação periódica com o médico otorrino e com um fonoaudiólogo, isso é importante, pelo menos uma vez por ano. Dependendo do tipo de atividade, talvez a cada 6 meses, né? Isso a gente está considerando que ele não tem nenhum problema com a voz, tá? Então, é importante para quem está cantando, né, profissionalmente, que ele tenha esse zelo. Ou para qualquer outra pessoa que resolva fazer uso da voz cantada. Antes disso, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Embora nós usamos o mesmo aparelho fonador, nós temos recursos diferentes para a voz falada e para a voz cantada. Em alguns pontos, isso se converge, a gente utiliza coisas que são comuns. Por exemplo, em relação aos cuidados com a voz, se aplica para todo mundo. É claro que o cantor tem uma exigência maior, mas a gente tem ajustes vocais que são diferentes para quem usa a voz cantada e para quem usa a voz falada, ou seja, eu tenho um professor e um cantor. Aí dentro do grupo de cantores, eu tenho que considerar a carga horária de trabalho do cantor, o estilo de música que ele canta, o ambiente que ele canta, o tempo que ele canta. Aí tem uma série de cuidados que ele precisa e que o fonoaudiólogo precisa conhecer da rotina dele. E é importante, tem gente que acha chique, porque tem alguns cantores famosos que carregam aí uma fonoaudióloga junto com a sua equipe para cuidar. Isso não é luxo não, gente, isso é uma questão de cuidado. E claro que a partir do momento, assim, você precisa ter uma fonoaudióloga você o tempo todo, dependendo da sua demanda vocal, não. Mas ter visitas regulares é importante sim, para o seu bem-estar e para a prevenção de problemas da voz e para manter a sua saúde vocal por um tempo. Então é importante fazer uma avaliação otorrinolaringológica. Então, para vocês ficarem tranquilos e entender o que acontece, porque eu já tive pacientes que falavam assim, eu preciso ir ao médico, eu tenho medo. A gente tem adulto que tem medo de ir ao médico. Então é importante que vocês saibam o que vai acontecer nesse ambiente para não ficar ansioso, para não ficar preocupado à toa, né? Então veja bem, o médico otorrino, ele vai fazer um exame físico, né? Primeiro ele vai coletar lá a história, assim como o fonoaudiólogo também, ele quer entender um pouco da sua rotina. Então ele quer saber o que você faz, onde você canta, como que tá a sua saúde, em vias gerais, vai ter perguntas específicas e tal. E ele vai fazer um exame, que ele vai colocar lá um espéculo, olhar seu nariz, olhar a garganta, olhar o ouvido, depois ele pode fazer uma laringoscopia indireta e pode ser que ele decida, e aí é o médico que vai decidir qual é o melhor procedimento, que ele vai utilizar fazer um exame, que é um exame mais invasivo, onde ele passa uma microcâmera pelo nariz ou pela boca, enquanto você fala ou você canta ou as duas coisas, o ideal é que seja as duas coisas, e ele vai gravar essas informações e depois o fonoaudiólogo tem acesso a essa imagem e esse som e ele pode traçar então um plano terapêutico que seja, aí ele vai conseguir identificar o que é que essa pessoa está fazendo que não está saudável para ele, ou para melhorar, para aperfeiçoar a produção da voz dele. Então isso é importante. Então não é um exame que eu já fiz esse exame, é um exame que ele é incômodo, mas ele não dói. Então tem gente que fica com muito temor, nossa, vai colocar uma coisa dentro do meu nariz, mas é pequenininho, é fininho, então incomoda sim, não vou dizer pra vocês que não, mas aplica um anestésico, é rapidinho, então não é nada, esse exame é feito às vezes em crianças bem pequenas, então se as crianças toleram, um adulto não vai ser um problema, tá? Você faz sentado, não precisa de anestesia geral, nada, você vai fazer um exame ali que ele vai passar uma coisa ali, e que é até interessante, você vê como que funciona, e você vai poder
falar. É claro que incomoda um pouco, porque às vezes precisa segurar um pouco a língua, mas ele precisa ter essa imagem aqui. E aí ele vai observar, nossa, como que o ar passa por esse nariz? Ele tem espaço, essa estrutura anatômica permite que ele consiga, o ar consiga passar, porque falar bem ou cantar bem implica em toda a qualidade respiratória. Agora, se você tem um bloqueio, alguma coisa, uma adenoide hipertrofiada, tem umas amígdalas muito grandes ou qualquer outro problema, um desvio de septo, isso vai interferir na sua respiração, que vai interferir para você controlar uma nota, por exemplo, pode interferir numa série de coisas. Então, a visita no otorrino, ela é importante, e depois o fonoaudiólogo faz o trabalho dele. O que é o trabalho do fonoaudiólogo em relação ao cantor? Ele vai conhecer a história do cantor, ele vai entrar em detalhes a respeito da rotina dele, o que ele faz, se ele faz aula de canto, quanto que ele toca algum instrumento enquanto ele canta, porque a postura que ele coloca o violão, a postura da cabeça, a postura do microfone, tudo isso pode influenciar. Então o fonoaudiólogo precisa conhecer esse universo. O que é que ele faz? Como que é a rotina dele? A rotina dele, ele viaja muito, porque tem o cansaço da viagem, tem o cansaço da atividade. Ele vai fazer um show de quanto tempo? É um show de 2 horas, de 4 horas, de 6 horas? Quanto tempo dura esse show? Né? Eu tive uma experiência um tempo atrás para fazer a minha dissertação de mestrado, e foi uma experiência assim muito interessante, porque eu tive contato com muitos cantores de diferentes estilos, que cantavam em diferentes lugares, para conhecer um pouco desse universo deles. E eu ouvi relatos emocionantes, porque eles têm uma vida muito dura, é uma vida difícil para quem quer viver isso assim. Esse grupo que eu entrevistei, algumas pessoas eram bem conhecidas, né, na região, outras nem tanto. Mas os problemas são muito comuns em relação ao desconforto que eles sentem. E qualquer dia desses eu vou falar especificamente dessas coisas, porque acontecem coisas que às vezes a gente nunca pensou. Eu vou citar aqui rapidamente, por exemplo. Vocês já pensaram que num ambiente onde você tem música ao vivo, um bar, alguma coisa assim, e que as pessoas às vezes bebem e perdem um pouco de controle dos seus atos, e se entusiasma, e que às vezes tem comportamentos que beiram a agressão física do cantor, porque o cantor está ali exposto. Tem gente que bebe, ou mesmo que não esteja bêbado, ele se acha no direito de ter controle do repertório do cantor. Se o cantor não canta a música que ele gostaria de ouvir, às vezes ele se sente no direito de agredir o cantor, de xingar, ou de ameaçar mesmo, né? Tem relatos assim. Então, é importante a gente conhecer um pouco do estresse que esse profissional vive, né, na noite. Outra coisa importante, às vezes a pessoa se entusiasma muito no ambiente, principalmente se é um bar onde você não tem um palco elevado, não tem um lugar separado que garante um pouco da privacidade do cantor, e às vezes a pessoa tá cantando, o cantor tá fazendo o trabalho dele, vem uma pessoa entusiasmada, bate o microfone na boca, corta a boca do cantor. Então eu tenho relatos registrados de situações como essa, de quebrar o dente do cantor, porque o microfone bateu com tanta força. Imagina só, uma pessoa entusiasmada demais, chega numa situação dessa, expõe, né? O cara tá lá cantando, fazendo o trabalho dele, ele tem que interromper porque quebrou o dente dele, porque o indivíduo bateu o microfone na boca dele, e tantas outras coisas que podem acontecer. Então aqui, a título de curiosidade, toda vez que vocês estiverem num ambiente que tiver um cantor, pensa em tudo que ele precisou fazer para ele estar ali naquele momento. Então a gente precisa ter muito respeito pelo trabalho dele. Você pode até não gostar da música dele, você pode até não gostar da voz dele, mas é preciso ter respeito a esse profissional, porque esse profissional rala, ele sofre para ele fazer o trabalho dele. E muitas vezes ele faz por amor, ele gosta, e muitas vezes ele faz porque ele precisa. Ou as duas coisas, ele gosta e ele precisa. Então ele é um profissional como qualquer outro, que ele também, tem gente que fala assim, não, ele não faz nada da vida, ele só canta, mas você não sabe o que ele faz para ele chegar lá. Tem gente que precisou, que tem talento, aprendeu a tocar sozinho, aprendeu a cantar sozinho, às vezes ele até tem técnica, ou às vezes ele não tem técnica nenhuma.
Às vezes ele precisa fazer um investimento altíssimo com o professor de canto, que é importante. Eu recomendo todos os cantores que façam aula com um bom professor de canto, porque é importante que ele tenha técnica, e quem ensina técnica de voz cantada é o professor de canto. O fonoaudiólogo, ele ajuda prevenindo ou ajudando o professor de canto em alguma relação com a estrutura, né? Vamos pensar do ponto de vista orgânico, fisiológico, mas quem sabe técnica de voz cantada é o professor de canto. Então, para os meus colegas fonoaudiólogos, é importante que vocês saibam que o fonoaudiólogo trabalha junto com o otorrino e o professor de canto quando o assunto é cantor. É difícil trabalhar sozinho com cantor, tá, gente? Não se atrevam porque é muito complicado. Então, a gente precisa de trabalhar em parceria. E o cantor vai se beneficiar muito dessa parceria, porque são saberes diferentes, né, que se complementam. Então, é importante que o fonoaudiólogo conheça a rotina do cantor. É importante que ele conheça também em loco. Quando ele vai fazer um show, como que é o ambiente? Ele já descreveu para você ou ele te mostrou um vídeo? Às vezes você vai lá ver, se você puder. É importante, tá? Então essa história, né, história de vida que você conta para o fonoaudiólogo, é importante que você apresente detalhes para ele poder te ajudar, certo? Aí é importante a gente saber assim, em relação ao estilo. Há uma certa divergência em relação inclusive com os professores de canto, em relação à definição de estilo, mas eu vou usar isso em linhas gerais porque é mais fácil das pessoas entenderem. Mas eu preciso saber o seguinte: ele canta o quê? É MPB, ele canta sertanejo, ele canta música gospel, o que é que ele gosta de fazer? Lembrando que para cada estilo ele tem configurações diferentes. E ele precisa conhecer o aparelho fonador dele, ele precisa ter técnica, porque aí vocês podem me perguntar assim: ah, mas um cantor pode cantar tudo? Pode, se ele souber, não há problema nenhum nisso, né? Agora, os exageros e não ter técnica, uma técnica inadequada, pode trazer prejuízo para ele, tá? O cuidado em relação à frequência das apresentações. Eu disse pra vocês que tem gente... Quando vocês vão no show de uma pessoa famosa, normalmente esse show demora quanto tempo? Às vezes demora 1h30, 2 horas, não mais que isso, 1h50. Mas o pobre cantor que tá batalhando, ele muitas vezes canta 4 horas, que já é muito pro uso da voz, porque às vezes ele canta 4 horas, ele fez um intervalo de 15 minutos, e a pessoa que tá lá ainda tá achando ruim. E às vezes, sabe o que ele faz? Ele vai cantar no almoço de sábado, é um churrasco, num lugar aberto. Isso faz diferença para a produção da voz dele. Ele faz um show até ali 5 horas, 6 horas, ele vai para casa, toma banho e vai para outro show. Aí ele canta até de madrugada. Ele tem uma demanda vocal muito importante. Então a gente não pode ignorar isso. Quando chega, e às vezes no domingo repete a dose. É muito comum os cantores tirarem a segunda-feira para o descanso deles. Então eles dormem muito tarde, às vezes ficam acordados a noite inteira. Então, você se privar de uma noite de sono, você já demora para se recuperar e o seu corpo vai reclamar isso. Agora, quem faz isso há muito tempo, tudo bem, o corpo se adapta, mas ele sabe que as respostas fisiológicas dele, o corpo vai cobrar um preço dele, então precisa ter um cuidado com a alimentação. Aí eu pergunto para vocês, tá, o indivíduo saiu lá do bar que ele cantou, era 4h30 da manhã. O que ele vai fazer para comer? Ele tá morrendo de fome. O que ele vai fazer? Às vezes ele passa lá, come um sanduíche, toma uma Coca-Cola e vai dormir com a barriga cheia, né? Porque ele gastou energia, ele tá com fome. Outra coisa que é muito comum acontecer, ele tá fazendo o show dele, a apresentação dele lá no bar, e ele tem um intervalo de 10, 15 minutos, ou ele fez 2 intervalos de 15 minutos, ou de meia hora, ele precisa fazer, a voz dele precisa de um tempo para se recuperar. Aí um fonoaudiólogo que não tem experiência com cantor fala para ele assim, olha, você precisa fazer um repouso vocal, e eu vou afirmar aqui, ele precisa fazer o repouso vocal, mas esse tempo é um tempo muito importante para ele, sabe para quê? Para o network dele.
Porque é nesse intervalo que tem um olheiro, que tem alguém que vai contratá-lo para o próximo show. Aí você diz, a fonoaudióloga desavisada diz para ele assim: então você faz seu intervalo, você vai lá pro carro, porque ele não tem camarim. Muitas vezes não tem camarim no bar. Você vai pro carro e fica lá, para você descansar a voz dele. Primeiro que ele não vai. Ele não vai. Segundo, gente, é o momento de glória dele. Você vai tirar dele o momento de glória. Aí o que ele vai fazer? Ele vai sentar na mesa dos amigos, ele vai sentar na mesa para conhecer outras pessoas, como eu disse para vocês, é o momento de network dele, é o momento dos contatos dele, que ele vai renovar ali a própria agenda dele. Ele bebe, a gente tem que aprender a lidar com isso. Às vezes, bebe aqui uma cerveja e tal. Tem cantores que são mais disciplinados, que eles não se submetem a isso. Então, ele não bebe e ele consegue fazer tudo isso. Ele toma água e tal. Esse é o ideal. Porque, além disso tudo, ele não consegue fazer o repouso dele. Ele ainda bebe uísque ou bebe qualquer outra bebida. É claro que isso vai conspirar contra ele. Óbvio que não vai dar muito certo isso. Mas a gente precisa entender e ir mudando isso aos poucos. De explicar isso para ele. Olha, então o que ele precisa fazer? Ele tem que ter um trabalho prévio de aquecimento vocal que seja importante. Ainda que ele faça o network dele, ele tem que organizar, e aí ele precisa ter disciplina, o tempo dele, para que ele faça um exercício que vai promover um descanso para ele e que ele possa voltar para o palco. E aí um bom fonoaudiólogo vai conseguir fazer isso com ele. O fonoaudiólogo precisa estar junto com ele? Não necessariamente, mas às vezes se for preciso no começo, por que não? Eu já fiz isso muitas vezes. De ir para o bar, de ir para a igreja, de tratar o pastor, o padre, enfim, o profissional da voz. Então é importante entender, e esse é um recado que vai para o fonoaudiólogo e vai também para os cantores e qualquer outro profissional da voz. Então a gente precisa conhecer um pouco desse universo. A gente vê na bibliografia dizendo, olha, é importante fazer um exercício respiratório, é importante fazer um alongamento, e aí ele tá lá no bar, ele interrompeu, né, é o momento do intervalo dele, e aí ele vai querer ir ao banheiro. Gente, vocês têm ideia do que é um banheiro de bar? No meio da noite? Aí você vai pedir para ele fazer um exercício respiratório lá dentro do banheiro, porque é lá que ele vai ter privacidade, ou ele fora do bar. Dentro desse banheiro, não tem condição. Então, a gente precisa usar o bom senso. Por isso que é importante você conhecer o lugar onde ele trabalha. Para você saber o que é possível fazer. Se ele tiver um lugarzinho lá, separado, que ele consiga fazer, ok, vai ser ótimo para ele. Mas, às vezes, não tem. E se não tem, a gente tem que pensar no que é melhor que tem naquele momento. A gente não pode deixar esse profissional desassistido, né? Um cuidado que ele precisa ter em relação ao figurino dele, que tipo de roupa ele usa. Normalmente não se tem muito trabalho, não. Mas às vezes é uma calça muito justa, muito apertada. Às vezes ele toca violão e ele tá sentado, debruçado aqui no abdômen. E aí aquelas fivelas acabam incomodando. As meninas às vezes estão usando uma roupa muito apertada. Então assim, elas precisam estar bem, bonitas, elegantes. Eu acho que isso é louvável. Mas dentro desse universo, o que de melhor e o que de mais conforto ela tem. Então precisa pensar nisso. E aí precisa pensar junto com os profissionais que acompanham. A posição do instrumento no palco é importante. Às vezes ele tem uma bateria, ele tem a guitarra, ele tem... Como que funciona isso aqui? Como que é o retorno para ele? E aí você precisa conversar com ele e com a equipe do que é melhor para ele naquele momento. Nenhuma decisão, gente, deve ser tomada sozinha. Só o fonoaudiólogo decidindo. É importante porque o cantor, a não ser que ele faça só voz e violão. Então, se ele toca sozinho, mais fácil de você decidir com ele. Mas se ele tem um grupo de músicos que toca com ele, porque às vezes, inclusive, há uma rotatividade dos músicos com aquele cantor. O baterista não pode hoje, aí vem o outro. Às vezes eles não têm muita sintonia, mas eles se entendem. Então, você dá um jeito de se entender com eles também. É importante vocês conhecerem e principalmente de poder somar, né, para esse indivíduo, para que ele consiga fazer o trabalho dele da melhor forma possível. Os hábitos nocivos para a voz, todos eles têm. Mais ou menos eles têm. E aí a gente tem um monte de hábito inadequado que ele acaba fazendo porque ele não sabe que aquilo vai fazer mal para a voz dele. Mas tem outras coisas que ele não tem controle, por exemplo, do sono.
como eu falei pra vocês, às vezes ele não tem controle, ele até sabe que não faz bem pra ele, mas ele não tem controle. Às vezes ele tem filho pequeno, ele não consegue dormir durante o dia, então ele tá sempre cansado, né? Então a gente precisa entender isso. E considerar os elementos da saúde dele de um modo geral, né? Às vezes ele tem um outro problema de saúde, se tem que tratar, né? Ele faz atividade física, ele desempenha uma outra atividade que não seja só cantar, porque tem gente que trabalha, por exemplo, deixa me ver, eu tinha uma moça que ela trabalhava num call center e cantava à noite. E já vi muitos outros, professor e cantor, que trabalha, deixa eu ver o que mais, acho que agora eu não vou me lembrar, mas sempre tem, porque às vezes eles não conseguem viver só da música. E aí é importante, né? Principalmente se você tem duas atividades que você precisa usar muito a voz. Então é importante saber. E principalmente a percepção do cantor em relação a esse universo, né? Quais são as queixas que ele tem? Que tipo de queixa? Eu termino, eu faço 1 hora de show e tô sem voz. Aí você precisa entender por que ele tá sem voz. Gente, essas queixas, a gente precisa identificar a causa delas, porque não adianta a gente tratar a queixa, a gente tem que identificar qual é a causa, e aí tem que ser muito pontual em relação a esse cuidado do instrumento vocal, que é a voz, né? E normalmente essa voz, ela tá envolvida com tantas outras questões que são importantes. Tem alguns hábitos que às vezes o cantor tem no próprio uso da voz cantada por falta de técnica. Às vezes ele faz muita força, ele canta fora do tom dele, ele tenta imitar a voz do cantor, mas ele tem uma voz que não é compatível com o cantor. Ele precisa, ainda que ele esteja fazendo um cover de algum cantor, é importante ele respeitar o seu limite. Senão ele tem uma voz grave e quer fazer uma voz super aguda, ou acontece o contrário, né? E as técnicas, né, que normalmente eles aprendem com o professor de canto. Olha, tem cantores, eu já acompanhei vários, que eles fazem assim, às vezes ele não tem, porque é um profissional que tem pouca grana mesmo. Porque, assim, é uma atividade que é mal remunerada. E às vezes ele não tem dinheiro para pagar um bom professor de música, para ter uma aula individual. Às vezes ele vai em algum lugar, às vezes escolas que oferecem, tem igrejas que oferecem aula de canto e às vezes oferece aula de canto coral, que é um canto fora do estilo dele e que ele faz essas aulas para ter o benefício. Aí se vocês perguntam qual é a minha opinião a respeito disso, é o seguinte: eu, fonoaudióloga, penso assim: melhor que ele tenha qualquer tipo de orientação em relação à técnica do que nenhuma. E aí é importante que o professor dele saiba qual é o estilo que ele canta. O ideal seria que ele fizesse aula no estilo que ele canta. Mas se ele não tem condição, vai favorecê-lo de alguma maneira, mas ele precisa fazer essa relação, né? Porque às vezes ele faz aula de canto na igreja, que é gospel, mas ele vai cantar outra coisa. Parece brincadeira, mas isso acontece com frequência. Então é importante o professor saber e ver como que pode ajudá-lo, tá? É o ideal? Não, mas é o melhor que se tem, né? Eu não sou radical em relação a essas coisas, então eu acho importante manter essa voz, assim, manter o exercício dessa voz, porque melhora a produção desse som, mas é importante a gente considerar isso. Quais são os problemas mais comuns que os cantores têm, os profissionais da voz têm, o cantor? Às vezes eles cantam uma variedade de estilo, então ele tem que ter uma plasticidade vocal maior. Muitas vezes os problemas de voz vêm em decorrência da falta de preparo técnico, falta de conhecimento musical. Às vezes soma tudo isso e traz um prejuízo. Abuso vocal constante, que ele não sabe que ele está abusando da voz, e às vezes a gente ajusta isso e ele já melhora muito. Um uso intenso da voz falada ou da voz cantada, ou das duas coisas juntas. Falta de aquecimento vocal, às vezes a amplificação sonora é inadequada, usa um tipo de equipamento que não favorece o uso da voz. Às vezes ele tá competindo aqui com a bateria, às vezes aconteceu algum problema. Olha, eu tive um relato uma vez de uma dupla sertaneja que foi fazer um show numa cidade grande e aí tinha muita gente e o que acontece? Eles propuseram, quando eles viram o tamanho, eles chegaram para passar o som.
e eles viram que o espaço era muito grande e que o equipamento que eles trouxeram, a estrutura não suportava o tipo de equipamento deles. Então eles temiam que fosse acontecer algum problema técnico a respeito disso. Então eles conversaram com o dono desse ambiente: olha, como é que a gente faz? Nosso equipamento é potente e eu acho que a sua estrutura elétrica não vai suportar. Não, suporta sim, porque o empregador, quem contratou o show, ele quer que o show aconteça. Já vendeu os ingressos, ele quer que isso aconteça. E assim eles foram cantar. Ele me disse que quando eles cantaram a terceira música, estourou o som. E aí não tinha mais como projetar a voz. E eu fiquei muito agoniada quando ele me disse isso. E eu falei: pois é, e como vocês fizeram? Ele falou assim: no gogó. O que acontece com isso? Isso é um risco muito grande para o cantor. Se você me perguntar assim, ele deveria ter feito isso? Eu vou dizer não, mas ele também não tinha outra alternativa naquele momento. Imagine ele sai do palco, a dupla sai do palco e não volta mais. Ele teria um problema de ordem jurídica, digamos assim, porque ele tinha um contrato. Ele tinha um problema com o público, porque o público tá lá para vê-los cantar. Você acha que o público tá preocupado se o som estourou ou não? Ele quer a diversão dele, que ele pagou por isso. Desculpem. Ele pagou por isso. E aí, o que ele fez? Mas ele fez uma coisa que foi legal. Ele começou a cantar e ele percebeu que à medida que ele cantava, ele foi perdendo a voz. Ele foi ficando cansado. Então, depois de uma ou duas músicas, ele resolveu criar uma dinâmica que as pessoas ajudavam ele a cantar. Então, ele era muito carismático, muito simpático com as pessoas. Então, ele envolveu as pessoas. As pessoas, claro que não conseguiam ouvi-lo direito, né? E eles tentaram no que deu para fazer e continuou o show assim. Graças a Deus, ele não teve nenhum prejuízo na voz dele. E ele conseguiu fazer o show e ele disse que o show foi ótimo, que depois as pessoas adoraram e tal. Mas ele ficou numa aflição muito grande. E esse estresse também interfere. Agora, aí ele aprendeu uma lição. Vai antes, tem uma pessoa da equipe antes, testa tudo antes. Aí se não deu certo, e ele já colocou isso como cláusula no contrato, que era importante. Uma coisa é ele ir e levar o equipamento dele, outra coisa é quando o equipamento tá lá. Então, para quem é cantor, vai entender muito bem de que eu tô falando, porque isso é um agravante. É uma coisa que tem uma influência direta no bem-estar do cantor, porque além de todo o repertório, dele ter que conquistar esse público, porque para cada show que ele faz, ele tem que conquistar aquele público. E agora, então, com as redes sociais, todo mundo tem um celular na mão, que tem um registro ali, que pode enaltecer, como pode denigrir a imagem do cantor, enfim. Então, eles têm uma preocupação muito grande em relação a isso. Outra coisa que é importante é a respeito da classificação vocal. A gente precisa tomar cuidado, né? Como que ele foi classificado em relação ao tom que ele utiliza. E aí o professor de canto vai poder ajudar. O fonoaudiólogo não classifica a voz de cantor, não, tá? Quem faz isso é o professor de canto. O fonoaudiólogo pode até acompanhar, seria interessante. É bem legal, a gente aprende muito com o professor de canto. E entender para aquele padrão. Depois que ele diz, olha, ele tá cantando, é possível mudar esse naipe? É possível mudar, porque a voz vai melhorando, então é como se fosse lapidando. Então hoje ele tem uma tessitura média, mas à medida que ele vai fazendo exercícios vocais, amplia essa tessitura, então ele ganha mais notas agudas, ganha mais notas graves, ele consegue passear nessa extensão vocal dele, ele amplia essa extensão, então tudo isso vai influenciar na qualidade do som que ele está produzindo. E aí, por isso que essa parceria, eu vou reforçar, ela é importante, tá? Quando ele canta música popular ou quando ele canta música sertaneja, quando eu falo ele, ela, né, o cantor em geral, é importante considerar o seguinte, que não tem um modelo estético determinado, depende muito, tem tanta gente aí que é autodidata, que aprendeu a cantar e caiu no gosto das pessoas, aí vocês vão ouvir aqueles que adoram, que falam super bem, outros nem tanto. Quando eu penso num cantor lírico, por exemplo, eu já tenho um outro perfil.
é um cantor lírico, ele não canta em qualquer lugar, ele tem uma exigência maior, ele precisa ter uma variação e uma extensão vocal maior. Então ele tem todo um aparato que ele precisa ser considerado. Onde é que você vai encontrar esses cantores? Ou é um cantor de ópera em cidades maiores, porque em cidades menores a gente vê muito pouco, uma procura pequena. Ou em casamento, que às vezes eles utilizam essas pessoas, ou às vezes não necessariamente o canto lírico. Ou existem outros tipos também, pode ser que tenha canto de câmara, pode ser que tenha outras modalidades aí. Mas ele não deixa de ser um cantor e não deixa de ter os mesmos cuidados e a necessidade de ter disciplina também. Então essa disciplina e o trabalho em equipe, ele é importante. Ele é importante em todos os momentos, tanto na fase do ensaio, da preparação, como na escolha do repertório e no show propriamente dito, e depois também é importante, né? E o fonoaudiólogo que for trabalhar com o cantor, ele tem que lembrar que ele precisa de um conhecimento específico, ele tem que estudar para isso, estuda-se muito para a gente conseguir fazer um trabalho de relevância com o cantor. O cantor é uma categoria profissional que exige cuidados muito específicos. Tá? Então é importante usar a voz sempre numa região que seja confortável. E aí eu nem disse muitos nomes técnicos aqui, mas é importante, né, ter um fonoaudiólogo que vai atuar como consultor vocal. É importante, hoje em dia dá-se vários nomes para isso, né? É uma curiosidade, é importante considerar. Por exemplo, tem crianças e adolescentes que estão aí cantando, que às vezes ele ainda está num processo de formação, de mudança da voz, e às vezes ele está imitando o cantor da fase adulta, ou até mesmo de uma fase em que ele já está entrando na terceira idade, e às vezes ele quer reproduzir aquela voz. Muito cuidado, tem que respeitar o seu aparelho fonador, aquilo que você consegue fazer. Então precisa discutir com os profissionais que te acompanham a respeito desse repertório e ter esse cuidado. Significa que tem que ser sempre muito rígido? Não, é possível ter flexibilidade, mas ter flexibilidade com a voz com segurança. O mais importante, segurança prevenindo possíveis problemas vocais que vai te custar muito caro no futuro próximo. Então, todo cuidado, atenção, porque a voz cantada a gente enobrece, alegra, né? E se a gente não cuida disso, às vezes você condena um profissional a exercer uma das habilidades dele e por falta de zelo, por falta de cuidado com a voz. Então, é importante. Toma bastante cuidado em relação ao uso da voz profissional.